Olá pessoal, vamos a mais uma aula da disciplina de Cálculo 2. Na aula de hoje, seguiremos estudando integrais, mais especificamente integrais impróprias. O que é uma integral imprópria? Uma integral imprópria é aquela em que um dos limites de integração é o mais ou menos infinito, né? Então nesse caso aqui, como a gente já sabe que a integral nos dá a área abaixo da curva, observe o comportamento dessa curva aqui, Vamos supor que eu queira conhecer, identificar essa área que eu marquei de vermelho. Ela começa no 1 e não tem um ponto onde ela acaba, porque essa função vai se aproximando do eixo. No gráfico a gente não consegue ver isso muito bem, só que essa função nunca toca o eixo. Então ela vai chegando perto infinitamente. Então essa área que eu preciso conhecer tem um limite de integração que vai do 1 até o mais infinito. Então vamos ver como a gente resolve esse tipo de situação. Então pessoal, nessa situação aqui a gente vai trabalhar por limites. Lembram do limite lá do cálculo 1, né? Então a gente vai dizer que o limite da função quando t tende ao mais infinito é a própria função que a gente tinha antes. No caso, 1 sobre x ao cubo. Quando a gente faz essa manobra do limite, a gente pode trocar o mais infinito que nós tínhamos aqui no limite de integração por t. Bom, pessoal, agora sim a gente pode fazer essa integral, uma integral definida como a gente já fazia antes, né? Vamos lembrar então que consiste basicamente em jogar esse x para cima. Para eu jogar o x para cima, eu mexo no sinal da potência, né? Que era mais 3, então lá em cima vai ficar menos 3. Continua aqui com o limite de integração de t até 1. Bom, pessoal, então agora a gente vai executar esse cálculo aqui, considerando, o limite, de t, quando t tende ao mais infinito. Então nós temos o quê? A regra da potência mais 1. Então, menos 3 mais 1 é menos 2. Menos 3 mais 1 é menos 2. Isso com o limite de integração de t até 1. Está integrado, pessoal, só antes de substituir a gente vai ajustar isso aqui. Então, nós vamos jogar esse x para baixo. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter menos 1 meio. Já vou trabalhar com esse sinal aqui, botar ele para cima, de x ao quadrado, isso num limite de integração que vai de t até 1. Bom, pessoal, agora a gente vai substituir, o limite superior, menos 1, 2 vezes t ao quadrado, menos o limite inferior, que seria menos que é da própria fórmula, e o menos que está aqui, substituindo agora o x por 1. Bom, pessoal, o que a gente tem que considerar? Aqui que entra a questão do limite. Como o nosso t tende ao mais infinito, vamos imaginar que é infinito aqui embaixo, Então, infinito ao quadrado vezes 2 é infinito. Quanto vai ser 1 dividido por infinito? Quanto é um grão de arroz dividido por todos os habitantes da Terra? Tende a 0. Então, essa parte aqui se anula, Aqui eu só vou pensar que o sinal vai inverter, então vai ficar mais 1. E aqui embaixo, 1 vezes 1 é 1, vezes 2, 2. 1 meio, pessoal. Então, na verdade, aquela área que a gente tinha tende a 1 meio, se aproxima de 1 meio. Então, a gente pode afirmar que essa integral aqui, ela converge para 1 meio, que é o resultado que eu encontrei. Aqui, pessoal, nós temos mais um exemplo de integral imprópria. Observe a área que eu quero calcular, essa área que está em vermelho, e vamos considerar que ela começa no 1 novamente, como antes, e se estende até o mais infinito. O conceito é o mesmo. Essa função aqui vai se aproximando do eixo, sem nunca chegar. Vamos ver como a gente resolve esse tipo de situação. Então tá, pessoal, aqui a gente vai seguir usando limites. Então a gente vai dizer que o limite, quando t tende
ao mais infinito é a função que a gente está considerando antes, né? Então, a gente tem 1 sobre x dx. Isso permite que eu faça alterações nos meus limites de integração. Então, aqui eu vou colocar t e aqui, né, segue o próprio valor que a gente tinha, que era 1. Bom, agora eu vou fazer essa integral aqui. Essa integral aqui ela é relativamente simples, então basta a gente olhar na tabela. Eu vou considerar o limite aqui de novo, né? Quando t tende ao mais infinito. E a integral de 1 sobre x é logaritmo natural de x. Isso aqui considerando o limite de integração que vai de t até a 1. Bom, pessoal, então agora o que a gente vai fazer? A gente vai substituir. Então aqui eu tenho o logaritmo natural de t menos o logaritmo natural de 1, né? Considerando, pessoal, que o nosso t, que está aqui, está tendendo ao mais infinito. Bom, pessoal, o logaritmo natural de t, né, considerando que o t tende ao mais infinito, seria o logaritmo natural de um número muito grande, algo muito grande, infinito também. Menos o logaritmo natural de 1, que é 0. Então, a resposta aqui é mais infinito. Essa área aqui, que a gente tinha no exemplo ali, é uma área infinita. A gente diz que essa integral, então, aqui diverge. Por que ela diverge, pessoal? Porque a gente não consegue estimar um número real para dizer, essa área é tanto, né? Então, a gente só vai dizer que essa área aí é um valor muito grande. E essa foi mais uma aula da disciplina de Cálculo 2.